Lula foi eleito. E agora, igreja? Pois bem, meus irmãos queridos, nós temos visto que há menos de 24 horas que Lula foi eleito novo presidente da República, da nossa querida nação brasileira, muitas coisas já começaram a acontecer. E nós temos visto uma parcela, uma parte da igreja de Jesus Cristo preocupada acerca do futuro, acerca do destino que tomará a nossa nação, a nossa pátria. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa vida, em todos os sentidos, ela tem que estar totalmente respaldada pela palavra do Senhor. Lembra do que Oséias falou no capítulo 4, versículo 6? Quando ele disse: o meu povo pereceu, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, muitas vezes, a igreja do Senhor se precipita na tristeza, se precipita na preocupação, justamente porque lhe falta o conhecimento da palavra, lhe falta o conhecimento das verdades bíblicas acerca das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer. Nós sabemos que um dia o mundo terá que entrar num colapso no sentido econômico, moral, social, em todos os sentidos, para que seja estabelecido o reino, o governo do anticristo, para que toda a palavra de Deus venha a se cumprir. A igreja será arrebatada e posteriormente acontecer tudo que nós conhecemos acerca da doutrina das últimas coisas. Mas ainda trazendo para o nosso tempo, nós não podemos voltar a nossa esperança para um homem. Nós não podemos voltar a nossa esperança para uma pessoa, para um governo, ainda que Deus o use tanto para abençoar como para amaldiçoar, trazer maldição, trazer castigo sobre uma nação. Todavia, a nossa esperança tem que estar totalmente no Senhor. Ainda ontem eu fiz uma publicação e na minha publicação eu falei: fizemos a nossa parte como igreja. E Deus? E posteriormente eu afirmei: sem dúvida alguma, Deus está fazendo a parte dele. Estamos vendo o desfecho da nossa nação, porém cremos todavia que, ainda que pareça que o Senhor está em silêncio, nós cremos que ele está trabalhando. O reino é dele, o governo é dele, o poder é dele, ele é soberano. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versículo 21, que é o Senhor quem estabelece reis e é o Senhor quem remove reis. Então, trocando essa palavra reis, nós podemos acrescentar governos. É o Senhor quem acrescenta governos e é o Senhor quem remove os governos. E nós vamos ver no Antigo Testamento, ainda que não vivamos no tempo da lei, debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, no tempo da graça, nós observamos no Antigo Testamento que por diversas vezes Deus permitiu ser levantado reinos e governos para castigo, reinos e governos para maldição do povo de Israel. Eram reis, homens ímpios que adotaram a idolatria, que adotaram a desobediência à palavra de Deus, justamente para trazer maldição sobre si e, por consequência, respingar sobre toda a nação brasileira. Porque a penalidade sobre o governo, ela também cai sobre toda uma nação que não está voltada para a vontade do Senhor. Então, cremos na palavra, que é o Senhor quem estabelece e também é o Senhor quem remove o reino. É o Senhor quem estabelece e é o Senhor também quem remove o governo. Todavia, nós precisamos lembrar, igreja de Jesus Cristo, nós somos, eu não, você não, nós juntos somos a igreja de Jesus Cristo. E precisamos lembrar da palavra de Deus, quando o Senhor, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, ele disse que nós fomos comprados por bom preço. Então, se nós fomos comprados, isso significa que nós temos um dono. E um dono que nós conhecemos a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Um dono cujo a Bíblia lhe destina todo o poder. Então, se o Senhor tem todo o poder, nós estamos guardados, nós temos dono. A igreja de Jesus Cristo tem dono, você precisa lembrar disso. E não pode esquecer que a igreja tem dono. Então, se o Senhor é o dono da sua igreja, nós somos a igreja do Senhor, então ele tem a responsabilidade de nos guardar. O Senhor tem sobre si
eu não vou dizer dever, mas Ele está nos guardando, livrando a sua igreja, protegendo. Então nós não precisamos nos preocupar com o desfecho que tomará a nossa nação, seja num curto ou num longo prazo, seja num curto período ou num longo período. Nós não precisamos nos preocupar como igreja de Jesus Cristo, porque o Senhor prometeu que estará conosco em Mateus capítulo 28, versículo 18. Depois de dar as ordens acerca do evangelismo, da pregação da palavra, do evangelho, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Então, primeiro, nós não tememos porque temos dono, e esse dono é general que não perde batalha. Isaías lhe disse, deu-lhe características, deu-lhes adjetivo: Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Então nós temos um dono que é soberano, é um ser que tem todo o poder na sua mão. Então, se nós temos um dono que tem todo o poder na sua mão, nós precisamos confiar que ele também nos guardará. Segundo, não desanimemos, porque ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação de todos os séculos. Vamos para frente. A Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 18, para quem gosta de ler Bíblia, a palavra do Senhor sabe o que está escrito. O Senhor, conversando ali com seus discípulos, pergunta acerca do povo, que dizem dele, quem dizem os homens que eu sou, e eles começam a falar, e Pedro faz uma declaração, inspirado não por homem, mas pelo Espírito Santo, dizendo que ele era o Cristo, Messias, o Filho de Deus. E o Senhor declara no capítulo 16, versículo 18, que sobre a pedra, ou seja, sobre a afirmação de Pedro, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo que é descido do céu, ele disse: eu vou edificar a minha igreja sobre a tua afirmação, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então levantemos aí a cabeça, meus irmãos, igreja de Jesus, independente de quem ganha, independente do desfecho que toma nossa nação, nós temos um dono que prometeu estar conosco todos os dias, que nos comprou a preço de sangue vertido, derramado na cruz do Calvário. Nós temos um Cristo que é dono da sua igreja, que somos nós, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra nós. Então, para encerrar a minha fala aqui neste momento também, precisamos lembrar da palavra de Deus. Vou abrir aqui a minha Bíblia em Apocalipse capítulo 3, se você pode também, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 3, para lermos juntos a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Apocalipse 3:10. A Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas uma promessa que o Senhor falou: assim como guardaste a palavra da minha paciência. Então, para todos aqueles que guardam a palavra do Senhor, que estão firmes e fiéis à palavra de Deus, não precisa temer, não precisa ter medo. Eu estou com o meu coração totalmente tranquilo acerca do futuro, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que o homem mau, ele se destrói sozinho. Então pode acontecer de voltar roubo, voltar assalto, voltar assassinato, voltar a imoralidade, volta, mas eles vão se destruir só, porque a igreja de Cristo está guardada no Senhor. A igreja de Jesus Cristo está debaixo de uma proteção que não é humana, não é guardado pela força militar do município, do estado, ou pelas forças armadas do país, mas guardada pelo Senhor. É uma força, é uma proteção espiritual que há sobre a nossa vida. Lembra do que Davi falou ainda, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, está com você. Então a igreja de Jesus não precisa ter medo, o Senhor prometeu: se vocês guardarem a palavra da minha paciência, eu também os guardarei do dia da tentação, que eu enviarei sobre a terra a fim de tentar todos os homens. Então podemos dizer que sobre toda a maldição que for derramada sobre a nação, sobre o país, sobre o mundo inteiro, o Senhor está guardando a sua igreja. Nós estamos guardados debaixo do sangue de Cristo.
Eu sei que humanamente falando há um sentimento que pode trazer tantos consequências sobre a nossa vida, de desejarmos mal ao próximo, de desejarmos a ruína daqueles que votaram no partido de esquerda, de desejarmos que aquelas pessoas se dê mal, que aconteça alguma coisa para a gente poder ir lá e dizer, bem feito, eu avisei, eu não falei que ia dar errado, mas nós não podemos dar lugar a esse tipo de sentimento, não é bíblico. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele não é um Deus de morte, ele não é um Deus que veio para danificar, para matar, para castigar a humanidade, pelo contrário. A Bíblia Sagrada diz lá em João capítulo 3, versículo 17, porque eu enviei o meu Filho ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a nossa atitude como crente, como cristão, como igreja de Cristo, é tentar continuar, continuar tentando, através da palavra de Deus, na inspiração do Espírito Santo, convencendo essas pessoas que ainda que tenham tomado uma decisão errada, segundo a palavra de Deus agora, todavia nós cremos que ainda há uma solução para elas, para que elas se possam até trazer um prejuízo sobre si terreno, mas que no final elas não sejam condenadas à morte eterna. Então, como igreja de Cristo, precisamos continuar combatendo o bom combate, lutando não com armas materiais físicas, mas com armas espirituais, segundo a palavra de Deus. Então, como igreja de Cristo, não desanimemos. O mundo vai continuar entrando em decadência, sem dúvida alguma, mas nós, a igreja de Cristo, estamos guardados na palavra de Deus. Cremos que o Senhor está, conforme a palavra do Senhor diz no Salmo 91, com as suas asas estendidas. Nós cremos que estamos guardados no Senhor em todo o tempo, e esse mal que virá sobre a nação, se Deus permitir, não irá atingir, não irá trazer consequências à igreja de Jesus Cristo. Lembremos, meus irmãos, que há uma promessa de vida eterna, e essa promessa é vivenciada por aqueles que perseverarem até o fim. Fica firme, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com a igreja dele aqui na terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.